Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a presença de Guilherme Moreira, economista, e o tema, já sabe, será economia. Primeiro, Guilherme, muito obrigado de novo por você ter vindo. O seu tema a gente tem que vir com frequência. Então, obrigado. Se apresente, por favor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E para falar de economia, que é o único assunto que eu sei falar um pouquinho. E sabe bem. Na última conversa, nós tivemos algum tempo atrás, você disse que a crise ia passar. E a crise passou? Essa é a primeira. Pô, começamos bem, né? Não passou. Infelizmente, não passou. As pessoas até achariam estranho se ouvissem que a crise não passou. A gente tinha uma expectativa, né, Henrique? Eu lembro da última vez que nós viemos aqui e que estaríamos nesse momento com o país já crescendo, etc. Mas muita coisa aconteceu desde a nossa primeira conversa, que foi no final do ano passado. Isso, exatamente. Né? Ou seja, o que mudou tanto do final do ano passado? A gente tinha uma tremenda crise de confiança na economia, ou seja, as pessoas estavam com medo. E quem está com medo não compra carro novo, quem está com medo não troca o apartamento, quem está com medo não faz... Esse medo é o medo do desemprego. Medo do desemprego, ou seja, as pessoas, você tem lá hoje no Brasil 14, 15 milhões de desempregados. Mas você tem outros 80 e tantos milhões de pessoas que estão empregadas, que têm renda, que estão trabalhando. Mas você vê, o seu vizinho ser mandado embora, o seu amigo procurando emprego. Quem não fica com medo? E você passa a se comportar de maneira defensiva. Você deixa de fazer financiamento, você deixa de comprar. Então esse era o momento que a gente estava no final do ano. Aí você teve uma tremenda mudança política, que foi a saída da Dilma, mudança completa, e a entrada do Temer, que de certa forma trouxe uma expectativa com uma equipe econômica comprometida, com uma base... Forte, equipe econômica forte, né? Forte, o pessoal brinca que era o Dream Team da economia. Então você tinha uma equipe econômica comprometida com mudança, com corrigir o que estava errado, e corrigiram muitas coisas. Você veja a Petrobras, Sim. por exemplo, uma série de outras coisas que eles fizeram, tem que ser dado o crédito. Mas, de repente, o Congresso começou a se perder, perdeu o apoio político, e as tão esperadas reformas, que era o que trazia pra gente a esperança do Previdência, crescimento, uma série de outras coisas. não aconteceram. E aí você começa a ter o processo que estava anteriormente volta, ou seja, a expectativa começa a esfriar, os números começam a piorar, e a gente vê hoje que a economia, a expectativa de todos os outros economistas no final do ano passado, era que o país crescesse 3% esse ano, e com o bico do avião apontando para cima, hoje a gente está falando aí de crescer 1,5%, 1,4 e com medo do que vem pela frente. Então mudou completamente o cenário e tem a ver com a política. Eu ia te perguntar exatamente isso. Você acha que essa crise econômica que a gente viu, porque eu estava conversando com algumas pessoas, as pessoas dizem que crise econômica, quem é dono de empresa, que a gente conversa, o cara já viveu umas 20, no mínimo, né? Mas crise econômica e política, talvez essa seja bem diferenciada. Você acha que esse problema Lava Jato e uma série de outras coisas está influenciando na economia, essa coisa toda? Eu acredito sim, mas você é um cara técnico, conhece muito bem a coisa e sabe. Porque a gente chega, e agora tem, a Lava Jato está aí, vamos ter eleições de governadores, presidentes, uma série de outras coisas. Como é que vão se enxergar isso? E vou aproveitar mais uma pergunta que eu vou colocar. Você acredita que esses presidenciáveis que estão aí, alguns podem mudar o rumo da economia ou a economia vai continuar por um tempo até ajustar tudo? Lá vai a bucha. É uma pergunta complexa que eu vou tentar resumir nos poucos... Acho que o primeiro ponto é, nós vivemos o esgotamento do modelo econômico. O que era esse modelo econômico? Uma economia que era voltada para consumo, que não se preocupou com o lado da produção e que focou em crescimento via consumo. E, por outro lado, do ponto de vista do governo, um governo que nunca se preocupou com eficiência e que todas as vezes aumentou gastos sem preocupação alguma. E qual foi o jeito de ajeitar, de arrumar isso? Aumentar a arrecadação de imposto. Então a gente sai de uma carga tributária dos anos 90 de 22% do PIB e já estamos chegando a quase 40%. E esse modelo acabou. Acabou porque a sociedade não consegue mais pagar tanto imposto. Acabou porque a gente tem que ter, para distribuir rendas, tem que produzir antes. A Fiesp teve aqui o Dr. Paulo Schwerer com o sapo, né? Figuraço. Que fez um sucesso falando do sapo. Exatamente. Ou seja,
a sociedade brasileira não suporta mais esse modelo. Esse modelo não cabe no Brasil mais. E aí você junta isso com um sistema político que não soube fazer a mudança que precisava. Então nós estamos num momento muito delicado que é, nós temos um modelo, um sistema econômico baseado em governo gastando muito, que a sociedade não tolera mais, não cabe mais na sociedade, que é ineficiente. Você tem um sistema social que depende de crescimento econômico para gerar renda, para manter toda essa rede social ampla que nós temos, que não é ruim, mas você precisa de renda para isso. E, por outro lado, você tem um sistema político que não consegue mais responder às demandas da sociedade. Então, eu diria que para você que nós estamos no meio da tempestade perfeita. Do furacão perfeito. E aí, a resposta tem que vir da política. Principalmente porque a gente precisa de reformas urgentes para consertar tudo isso que eu falei. E aí, quando a gente olha para a política, que é o que dá insegurança. Tem uma variável na economia que chama confiança. Todos os períodos de crescimento econômico, você tem a disparada da confiança antes. Confiança dispara, o crescimento vem atrás. Se a confiança não aumenta, não tem crescimento econômico. Então, totalmente ligado pelo canal da confiança. Agora, eu tive em Brasília, recentemente, no encontro promovido pela CNI, em que estavam todos os presidenciáveis falando sobre... E o assunto principal foi a economia. Então, o que eu percebi lá, Rica, não há uma grande distância dos programas econômicos dos candidatos. Não há grandes diferenças, ou seja, há de certa forma até um consenso do que é bom, ou seja, sinal que todos estão comprometidos. Então, você pega lá, ouvimos todos eles, uns com uma posição aqui, outra ali diferente, mas, de certa forma, todos... Agora, do meu ponto de vista, eu acho que a questão toda que a gente está deixando a gente está olhando muito as equipes econômicas. Eu, como economista, posso me dar o luxo de falar isso. A gente tá muito... é o argumento perfeito que você vai... A gente está muito focado nos economistas. Então, fulano de tal, ele é novato, mas ele tem na equipe econômica tal pessoa. Tá? E a gente precisa parar de acreditar que tem salvador da pátria. Os economistas, eles são essenciais para fazer os planos econômicos, mas o candidato que ganhar essa eleição o principal vai ser o Congresso. Você pegar, vamos voltar no tempo. Tá. Dilma trouxe Joaquim Levy. Fantástico. Nome do mercado, todo mundo... Todos os bancos, todo mundo respeitava. Não conseguiu fazer nada. Aí vem Temer, com a equipe econômica sensacional, acima de qualquer discussão, e não consegue implementar. Por quê? Porque essas reformas precisam passar pelo Congresso. Então, na minha visão, mais importante do que ter fulano ou ciclano na equipe econômica é como que esse candidato vai construir uma maioria no Congresso, num Congresso que não vai ter grandes renovações, que vai ser mais do mesmo que está aí. Como é que ele vai conseguir construir uma maioria no Congresso suficiente para aprovar temas extremamente difíceis? Da Previdência não conseguiram. Ninguém confia numa reforma da Previdência. Ou seja, se você perguntar para as pessoas, tem pesquisas que mostram isso, não é que elas não sabem que é importante a reforma da Previdência. Agora, você confia a sua aposentadoria para um político de Brasília fazer a mudança por você? Ninguém confia. Então, assim, são reformas dificílimas, num Congresso que é mais do mesmo, que não vai ter grandes renovações, e aí vai depender muito mais da capacidade desse presidente eleito mobilizar esse Congresso, mobilizar a sociedade para que a sociedade mobilize o Congresso, que também é importante, do que propriamente você ter uma equipe econômica Você pode montar uma equipe econômica só de prêmio Nobel aqui no Brasil. E não vai resolver nada. Que vieram foram todos que você não pode dizer um A. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com esse debate, quem é melhor ou pior. E prestar um pouco mais atenção no Congresso. As pessoas não estão preocupadas com o deputado e com o senador. Estão preocupadas com o presidente. Entendi. Mas é um conjunto. Se as coisas não funcionarem juntas, não vai dar em nada de novo. Depende do Congresso para qualquer aprovação. E, Rica, nós temos um problema sério. Chama desemprego. O desemprego está crescendo. Essa pressão que vem do desemprego é perigosa. Ou seja, as pessoas... A gente precisa voltar a gerar emprego no Brasil. Você não pode ficar... O Brasil é um país que precisa crescer. Depende de crescimento econômico. Não pode parar de crescer. É uma locomotiva que não pode parar.
Eu imaginei, a gente teve aqui a doutora Daniela, que você conhece muito bem, especialista em área do trabalho, e a gente imaginou que com essa nova lei trabalhista as pessoas fossem começar a contratar mais também. E também não veio. Eu estou dando uma opinião minha, quero até a sua. E a gente vê que o desemprego está crescendo, né? Você tem, depois eu até queria que você explicasse ao nosso telespectador por que de vez em quando o dólar sobe mais e de repente ele dá uma queda. Qual a importância disso para o mercado? Porque eu acho que quem está vendo lá pode não entender muito bem por que a gente já discutiu isso, mas eu acho bom falar de novo. Por que na Tailândia deu um problema, vem aqui, força de expressão. Então acho que a gente tem que entender isso e eu não consigo enxergar com as pessoas que a gente conversa, também conversa bastante, que querem contratar, tem medo, porque não sabe se vão conseguir dar continuidade. Então eu queria a sua opinião disso, porque nós já estamos quase chegando no final, uma pena que você venha aqui, eu consigo abusar tão pouco de você, mas vamos lá. Bom, a questão do emprego, em primeiro lugar. O que gera emprego é crescimento econômico. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Acho que ninguém tem. Ou seja, por que o patrão contrata, o proprietário, o gestor da empresa contrata um funcionário? Porque ele tem demanda, porque ele tem necessidade de produzir mais. Aí ele precisa contratar gente. Tem pedido, ele precisa escoar. Ponto. Reformas que facilitem o mercado de trabalho, facilitam a contratação, mas facilitam a demissão também. Então, isso melhora o ambiente, a reforma trabalhista melhorou o ambiente, facilitou a contratação, o que é bom, mas o que gera emprego é crescimento econômico, que é o que a gente não tem hoje. Talvez, na minha opinião, ainda é cedo, ainda não tem estudos ainda suficientes, mas na minha opinião, a reforma trabalhista melhorou o mercado de trabalho e talvez tenha evitado mais demissões. Ou seja, talvez tenha é preferível você estar trabalhando com uma rede, estar empregado tendo renda, do que não ter emprego algum. Sim. CLT, aí não tem CLT, não tem nada. Tá? O desempregado não tem CLT, não tem direito, não tem nada. Então, nem esse o é um SUS ponto. Pode usar. E agora, em relação ao dólar, a economia brasileira vive no mundo e o que faz o link nosso com o resto do mundo é a taxa de câmbio. Sim. E no Brasil, você tem, ou seja, você tem dois fatores que influenciam a taxa de câmbio, que são as variáveis reais, ou seja, a economia que entra muito recurso, sai, e você tem a incerteza. Toda vez que você tem incerteza fora do país, quem está aqui sai e, portanto, compra dólar e a cotação sobe. Então, nós estamos num momento de muita incerteza ainda, né? Nós temos Estados Unidos, cada dia vem uma novidade. Uma novidade, e nem sempre são boas, né? Não, mas ultimamente não são, né? Você tem um mundo ainda turbulento, agora a China, essa ameaça de guerra comercial, tudo isso gera incerteza. Na dúvida, você sai de mercados emergentes e vai para os mercados. Os investidores começaram a sair muito da bolsa. O câmbio tem um impacto importante no país, porque a maioria das coisas tem alguma relação com o dólar. Eu trabalho com índice de preços. Sim. Você pegar, por exemplo, pãozinho francês, que todo mundo consome. Pãozinho francês, o principal insumo é farinha de trigo, que é totalmente importada e está sujeito a variações de câmbio. Mas isso faz parte do jogo, em condições normais, o câmbio sempre vai oscilar, sempre vai ter essa variação. Não tem muito o que fazer. Guilherme, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Fale para o nosso telespectador, 30 segundos, seu comentário final. Bom, é uma pena. Dessa parece que eu estou pessimista, mas eu não sou pessimista em relação ao Brasil. Eu acho que o Brasil continua sendo o Brasil, ou seja, isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que nós continuamos sendo um país de 200 milhões de habitantes e classe média, portanto um mercado consumidor sensacional. Se a gente conseguir minimamente arrumar a casa, eu acho que para as empresas, acho que vai ter enormes oportunidades de mercado. Porque quando toda a retomada da economia, e principalmente saindo de uma crise brava como a gente viveu, cria novos nichos de mercado, e quem estiver atento a isso vai ter uma enorme oportunidade de aproveitar esses novos mercados que vão surgir pós-crise. E a crise é uma hora, como você disse, Ricardo. Nós já vimos um monte de crise, e elas passam. Por bem, por mal, demora mais, mas passa. E vem um monte de oportunidade junto. Beleza, meu amigo. De novo, muito obrigado. Obrigado por contar com você. Um abraço a todos. Estou à disposição. Vai voltar. Se você quer ver esse e outros programas, veja pelo nosso site. Muito obrigado e até a próxima.